Glórias a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Tudo bem? Uma boa noite a todos. Você que foi entrando aí, vai compartilhando essa live. Tem uma palavra de Deus no seu coração. Vamos compartilhando, irmãos. Vamos compartilhando. Já entra compartilhando. Tem uma mensagem de Deus para o teu coração, para a tua família. Envia para os seus familiares aí, envia para o seu filho, envia para sua filha, para sua irmã, para o seu primo, para sua prima, para o seu tio, para o seu amigo, para aquele que está perdido, para aquele que está aprisionado. Hoje eu quero basear essa mensagem em Atos capítulo 12. Eu quero fazer essa exposição em Atos capítulo 12. Eu irei fixar aqui nos comentários. E eu quero falar a respeito. O tema dessa live será o poder da oração. Você irá aqui aprender, dentro desta palavra, a importância e quão eficaz é a oração em nossa vida. É por isso que o diabo luta para que não venhamos orar. Que o diabo sabe que quando a gente dobra o joelho para orar, a mão de Deus move. O poder da oração, Atos 12, versículo 5. Vamos compartilhando, meus irmãos. Como é que está o áudio aí? Como é que está a imagem? Que eu já vou iniciar essa live aqui fazendo uma oração. Fale aí para mim. Como é que está aí? Irmãos, me perdoa caso eu tossi. Estou pegando a gripe, irmão. Só Deus. Como é que está a live? Está travando a imagem? Como é que está a imagem aí? A paz do Senhor a todos. Deus te abençoe nessa noite. Vamos lá. Eu já quero fazer uma oração e você que foi entrando vai compartilhando. Vai compartilhando porque Deus tem algo a falar. Compartilha aí que Deus tem algo a falar no nosso meio. Os irmãos já estão entrando aí. Deixa eu colocar o fundo musical aqui, irmãos. Vamos lá, já vou estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, esta hora, neste momento, Senhor, queremos te agradecer, meu Pai, por mais um dia de vida, por mais essa oportunidade, a qual o Senhor está nos concedendo aqui agora, neste momento, Senhor. Eu quero te apresentar todos os meus irmãos que estão entrando agora nessa live, Senhor. Que o Senhor possa, meu Pai, visitar eles agora nessa noite, meu Pai, a qual o Senhor está trabalhando, o Senhor está movendo, Senhor. Eu creio, meu Pai, que será uma noite de uma quinta-feira profética, meu Pai. Uma quinta-feira a qual o anjo do Senhor já está descendo em prisões aqui, meu Pai, e trazendo a libertação, trazendo o refúgio, trazendo o escape, trazendo o milagre. E por que não crer e acreditar também a vitória, meu Deus? Te apresento todos os meus irmãos que estão aqui agora já nesta live. A irmã Lúcia da Silva, a Magda, a Cailane, a Camila, a Paula, a Elizabeth, a Maiane, a irmã Marília, todos os que vão entrar também, meu Pai, abençoa, visita agora, meu Pai, a casa, o lar, a família, entra aí agora, Senhor, venha passear, venha mover, Senhor, porque eles estão aqui, meu Pai, parando para tirar esse tempo para ouvir a Tua palavra, Senhor, para receber uma palavra profética, meu Pai. E eu quero crer, meu Pai, que enquanto eles estão aqui nesta live,
A mão do Senhor já está se movendo no mundo espiritual, Senhor, trazendo aquilo que havia perdido, Senhor, trazendo aquilo que o diabo tem tentado tirar, Senhor, reconstruindo aquilo que o diabo tem tentado destruir. E porque não crer e acreditar, abrindo a porta que o diabo tem tentado fechar, meu Pai, nós cremos que enquanto estamos aqui nesta live, a mão do Senhor já está agora, Senhor, neste momento, destravando tudo aquilo que o diabo tem travado em nossa vida, Senhor. Eu quero repreender agora, Senhor, todo o decreto do diabo, Senhor, todo o decreto que foi liberado, Senhor, de falência, de derrota, de morte, sobre a vida dos meus irmãos que estão aqui nessa live, Senhor. Tudo aquilo que o diabo tem tentado fazer às escondidas, Senhor, revela dentro desta live, queima e joga por terra, porque nós cremos no poder do Senhor. Meu Pai, entra agora, Senhor, na vida, meu Pai, dessa pessoa que está aí agora me ouvindo nesta live, Senhor. Repreenda as invejas, repreenda as palavras de maldição, repreenda, Senhor, todo o laço que o diabo tem armado, até mesmo para tentar ceifar a vida do teu filho, tentar ceifar a vida da tua filha, meu Pai. Só que nós sabemos que quem decreta a última palavra não é Herodes, quem decreta a última palavra é o Senhor, meu Pai. Fala conosco, meu Pai, se move em nosso meio, Senhor, se move aqui no meio desta live, Senhor, demovendo os impedimentos, arrancando tudo aquilo que não provém do Senhor, toda a distração diabólica agora que caia por terra, todo demônio que já está lutando contra esta live que caia por terra, tudo aquilo que não provém de Deus que venha a ser demovido agora, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia em Atos capítulo 12. Eu quero fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 5. Eu coloquei o texto base do tema e da pregação de hoje, é Atos capítulo 12, versículo 5, que vai falar sobre o poder da oração. Eu quero fazer essa leitura, quero te convidar a abrir a sua Bíblia nessa noite, você que ama a palavra, você que crê na palavra, você que também acredita no poder da palavra de Deus, abra a sua Bíblia em Atos capítulo 12, olha o que vai estar escrito a partir do versículo 1. Por aquele mesmo tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias da Páscoa. Versículo 4, eu estou lendo, de Atos capítulo 12, para quem está chegando aí na live. Tendo feito prender, ou seja, tendo prendido Pedro, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, ou seja, 16 soldados vão estar à escolta de Pedro, para o guardarem. E a intenção de Herodes era apresentá-lo, está no texto, ao povo depois da Páscoa. Versículo 5, para a gente fechar a leitura e já entrar na exposição dessa palavra. Pedro, porém, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Eu vou orar. Vou falar mais uma vez. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração contínua a Deus por parte da igreja a favor dele. Vou repetir mais uma vez esse texto. Pedro, porém, estava guardado, mas a igreja fazia contínua oração por ele, por Pedro, a Deus. Olha que extraordinário esse texto, irmãos. Meus irmãos, Atos capítulo 12, presta atenção aqui agora. Presta atenção aqui agora. Atos capítulo 12 fala de um capítulo da prisão, um capítulo ao qual a gente vê um grande homem de Deus chamado Pedro. Todos aqui conhecem Pedro e normalmente a gente sempre vai marcar alguém pelo fracasso. O ser humano tem isso. O ser humano ele não vai olhar para as vitórias. O ser humano não vai olhar pelo tanto de passadas que você deu,
Pelo contrário, o ser humano irá olhar e falar quando você cair, ou até mesmo afundar, porque não crer e acreditar. Observe que Pedro, ele não é só marcado pelo fato dele ter afundado, mas a gente também pode elogiar Pedro porque ele foi o único abaixo de Jesus que andou por cima das águas, ou seja, que quebrou a lei da gravidade e andou por cima das águas. E a gente tem esse hábito de sempre falar de quando a pessoa fracassa. A gente tem esse hábito de falar de sempre que as pessoas afundam. E de fato isso é um erro gravíssimo, porque antes de Pedro afundar, nós vemos que ele andou por cima das águas e ele deu várias passadas. E ninguém fala disso, que Pedro andou por cima das águas. A maioria das pessoas vai descer a lenha no simples fato de Pedro ter afundado. Só que tem uma palavra já nesse começo para o teu coração. Pedro afundou, mas Pedro andou por cima das águas. O fato de você se lançar, o fato de você entrar no campo de batalha, não quer dizer que você não será atingido na guerra. E muitas das vezes somos atingidos sim, irmãos. Somos feridos sim. E às vezes, por que não dizer que chegamos até mesmo a afundar como Pedro afundou? Só que o fato da gente estar afundando não significa que somos fracos, não significa que não cremos em Jesus, pelo contrário, significa a nossa total dependência diante de Deus. Ou Kamanagassuri Bikamanassewa. Só que Pedro, ele afundou, mas a história dele não terminou afundada. Jesus pegou ele pela mão, Jesus levantou ele pela mão, e Jesus voltou com ele para o barco. E quem viu Pedro afundar, teve que ver Pedro voltando, retornando de mãos dadas com Jesus para aquele barco. Porque o fato de Pedro afundar não significa que Pedro é um fracassado. Não, não. Ah, Pedro é fraco, nada. Pedro foi forte. Forte porque saiu do barco. Forte porque decidiu se entregar. Forte porque não quis ficar no comodismo. Fraco é quem ficou dentro do barco. Oh, meu Deus. E Pedro retorna para dentro do barco. Então, nessa rápida introdução, a gente sempre vai olhar para os fracassos. A gente não vai falar das passadas de Pedro. E a gente tem a mania de sempre apontar o dedo. Mas ninguém fala as passadas que ele deu antes de afundar. Meu Deus do céu. Ninguém fala o tanto que ela orou. E hoje, às vezes, a pessoa não está no momento bom. Mas antes desse momento ruim, esse dia mal que essa pessoa está enfrentando, essa pessoa orou, essa pessoa chorou, essa pessoa caminhou. Só que a gente é especialista em detonar quando a gente vê um negocinho assim. É esse evangelho, o evangelho de religiosos. Evangelho que quando você está de pé, ninguém aplaude. Evangelho que quando você está bem, ninguém se alegra. Ninguém se alegra com a sua alegria. Mas quando você cai, as pessoas apontam o dedo. Porque a gente é especialista em apontar o dedo. Só que religião ensina a apontar o dedo. O evangelho de Jesus ensina a levantar a mão. Vou repetir. Religiosos apontam o dedo. Já o evangelho de Jesus, ele ensina a levantar a mão. Porque enquanto tinha pessoas dentro do barco, apontando o dedo e falando, acabou para Pedro, fracassou, afundou, ah lá, quem mandou sair do barco, ah lá, está afundando, pecou, caiu, falhou. Enquanto tem pessoas apontando o dedo, Jesus está estendendo as mãos. Enquanto tem pessoas apontando os dedos, vou repetir mais uma vez, Jesus está estendendo as mãos. Enquanto tem pessoas criticando, falando das falhas de Pedro, Jesus está estendendo as mãos. Porque religioso aponta o dedo, Jesus estende a mão. E se você realmente foi salvo por essa graça, se você realmente foi chamado pela graça, você jamais vai apontar alguém. Você vai orar pelo aquele que caiu. Você vai ajudar aquele que está no momento difícil. Por que não no momento de fraqueza, no momento de desânimo? Até porque Deus não chama mulheres maravilhas e super-homens. Deus chama seres humanos. Seres humanos que têm fraquezas. Seres humanos que reconhecem a sua total dependência diante de Deus. E Pedro afundou, mas Pedro não terminou a história dele afundado. Jesus o levantou com a sua mão, trouxe ele de volta para o barco. E a gente é especialista nisso, irmãos.
em falar dos erros, em apontar os erros. Observe, irmão Wagner, que está aí na live conosco. Às vezes você vai fazer o seu melhor, você vai ensinar, você vai pregar, você vai discipular, você vai ajudar, mas se você errar um momento, as pessoas vão te detonar, porque esse não é o evangelho de graça, é o evangelho de religiosos, e religião ensina a apontar o dedo, irmãos. Jesus não veio trazer isso, Jesus veio trazer o evangelho da graça. Kamanagacel, o evangelho de Jesus é aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É o evangelho que Jesus disse: miserável homem que sou, Paulo disse, quem me livrará deste corpo da morte? Dou graças a Jesus. É Paulo dizendo, é pela graça. Eu sou miserável, mas pela graça eu alcanço o favor. Então é isso. As pessoas só lembram da falha de Pedro. Você pode ver que tem, logo que vem na nossa mente é o quê? Pedro negou, Pedro perdeu para o galo, Pedro afundou, Pedro cortou a orelha de Malco. Sempre vem os momentos ruins. Por que não vem logo na nossa mente a sombra dele curando? Por que não vem na nossa mente ele andando por cima das águas? Por que não vem na nossa mente ele ganhando 3.000 almas? Por que não vem na nossa mente ele morrendo crucificado de cabeça para baixo? Por não querer morrer como Jesus, ele não se achava digno. E no final da vida dele ele falou, eu quero morrer de cabeça para baixo. Por que não vem isso? Só vem falhas, só vem erros. E o verdadeiro servo e serva de Deus, ele não pode ser assim. Ele não pode pensar assim. Nós não podemos ser fariseus dentro da igreja. Não podemos ficar na expectativa de querer ver a queda de ninguém, de querer ver erro de ninguém, de querer ver falha de ninguém. Observe que tem pessoas que estão na igreja, ao invés de torcer pelo crescimento da obra, estão na expectativa de ver coisas erradas, estão na expectativa de ver falhas do pastor, estão na expectativa de ver falhas do pregador para criticar, estão na expectativa de ver erro, dar problema no som, dar problema no CNQ, estão na expectativa de ver fracassos na obra. Não podemos ser assim, irmãos. Não, o evangelho de Jesus não é esse evangelho, é o evangelho de estender a mão, é o evangelho de interceder, é o evangelho de usar o cajado e trazer de volta, é o evangelho de chegar na casa de Deus e profetizar que vai ter mais e mais crescimento na obra. O evangelho de Jesus não é o evangelho de criticar, é o evangelho de fazer, porque quem mais critica é quem menos faz, e quem faz não tem tempo para essas coisas, para buscar falha nos irmãos, para buscar falha na obra. Quem está envolvido na obra não vai olhar para essas coisas. Pelo contrário, ele vai querer trazer, ele vai querer ajudar, ele vai querer auxiliar. E observe que Atos 12 nós vemos esse homem preso. Pedro está preso. Só que tem um porém, a igreja não está parada. A igreja, se você tiver com a sua Bíblia aberta e confere, Atos 12:5, Pedro estava preso, mas a igreja estava orando pela vida dele. Aleluia. A verdadeira igreja, ela vai orar. A verdadeira igreja, ela não vai meter o pau, ela não vai descer a lenha. Isso não é a verdadeira igreja, que o irmão está preso, entre aspas, está lá num cenário difícil, estão lá falando, estão lá detonando. A verdadeira igreja, ela vai orar, ela vai se juntar, vamos orar pela vida dela, vamos orar pela vida dele. Essa é a verdadeira igreja. Deus encheu meu coração para trazer essa palavra para vocês aqui nessa live. O livro de Atos fala da história da igreja primitiva, a igreja que foi exemplo para a gente de amor, a igreja que ajudava os pobres, a igreja que não descia a lenha, que não apontava o dedo, pelo contrário, era uma igreja que orava, era uma igreja que orava. Meus irmãos, só que também foi uma igreja muito perseguida, porque quanto mais a gente quer andar correto na presença de Deus, mais a gente vai padecer perseguição, mais a gente vai sofrer. Você quer ver uma coisa? Observe que esta guerra do mal é uma guerra que vai se iniciar no mundo angelical. Nós vemos que o diabo, que foi a antiga serpente também no Gênesis, Apocalipse capítulo 12 vai dizer que Satanás, ele se rebelou contra Deus. E tem um porém, Satanás, ele não vai descer sozinho.
Satanás vai seduzir, Apocalipse 12:4, e vai arrastar a terça parte dos anjos, que vão virar demônios junto com ele. Observe que vão virar seres das trevas, eram seres da luz, e hoje são seres das trevas, eram anjos e hoje são demônios. Jesus disse: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Ezequiel 28:13 narra isso, Isaías 14:13 em diante também narra isso, Apocalipse 12:4, João vai dizer que Satanás, ele arrastou a terça parte dos anjos. Cuidado, se o diabo arrastou a terça parte dos anjos, imagina eu e você, se ele conseguiu seduzir seres espirituais, seres perfeitos, seres que estavam diante da presença de Deus. Meu Deus, seres espirituais. Imagina eu e você, que somos seres carnais e temos no nosso lado carnal. Meu Deus, olha o alerta de Deus aqui nessa live. Cuidado, só há um modo de não ser seduzido pela serpente: conhecimento na palavra, palavra de Deus. O diabo seduziu a terça parte, mas quando ele foi tentar seduzir Jesus no deserto, Jesus disse na cara dele: nem só de pão viverá o homem. Jesus disse na cara dele: adorarás o Senhor teu Deus. Jesus disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus citou 3 vezes a palavra, as escrituras na cara de Satanás. Era Jesus dizendo: você pode ter enganado os anjos, mas a mim você não engana. E assim também nós temos que ser, irmãos. Senão o diabo, ele vai nos enganar, senão o diabo, ele vai nos seduzir. E o diabo, ele seduziu a terça parte dos anjos e desceu todo mundo para baixo com ele. A partir desse momento, o diabo faz com que Eva venha pecar. Eva faz com que Adão venha pecar em Gênesis capítulo 3. E a partir desse momento, o mal está introduzido no mundo. O salário do pecado agora passa a ser a morte. E todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Agora, a partir desse momento, a partir da queda, em Gênesis capítulo 3, tem um abismo entre nós e entre Deus, por causa da desobediência de um só homem, Adão. E esse homem, Adão, caiu. Esse homem chamado Adão caiu. Esse homem chamado Adão falhou. Esse homem chamado Adão errou. E a partir desse momento vai culminar em guerras, vai culminar em doenças. A Bíblia vai dizer que Deus diz: espinho e cardos também te produzirá. Maldita é a terra por causa do teu pecado, Adão. Por causa do pecado, Adão. E a partir de agora começa a vir um mal. E a partir desse momento o povo vai sofrer. Aqueles que são justos vão ter que pelejar contra o mal. A partir de agora existe uma grande guerra entre o mal e entre o bem. Nós vemos em Êxodo capítulo 7 ali, um dos primeiros homens que começou a se levantar contra o povo de Deus foi Faraó. Faraó começa a perseguir o povo, começa a machucar o povo, começa a afligir o povo, e o povo vai ficar escravo de Faraó, conforme está em Êxodo 12:40, durante 430 anos, e ali o povo está escravizado, e ali o povo está sendo afligido. Só que Êxodo capítulo 1 vai dizer que quanto mais o povo era afligido, mais o povo de Deus crescia, porque perseguição não para a igreja, Faraó não para a igreja, o mal não para o povo de Deus. Quanto mais pancada, mais a gente vai orar, quanto mais pancada, mais a gente vai fazer live, quanto mais pancada, mais a gente tem que caminhar, quanto mais pancada, mais a gente tem que adorar a Deus. Quanto mais o diabo se levanta, mais a gente vai crescer. E o povo crescia debaixo de aflição. O povo crescia. E observe o que Deus vai fazer: vai mandar 10 pragas. A última praga é a morte de todo filho mais velho, de todo primogênito, inclusive o primogênito de Faraó. É nesse cenário que Faraó libera o povo. Isaías 37:38, nós vemos outro homem chamado Senaqueribe. Senaqueribe também se levantou contra o povo de Deus. Só que Deus dizimou o exército de Senaqueribe. Deus fez com que os 2 filhos de Senaqueribe matassem ele, conforme está em Isaías 37, versículo 38, se não me falha a memória. Nós vemos depois que se levantou um homem chamado Nabucodonosor.
para tentar também parar o povo de Deus, mas não conseguiu parar o povo de Deus. Veio o rei da Pérsia, veio o governo da Pérsia, veio o império da Pérsia e também não conseguiu parar o povo de Deus, liderado por Ciro. Veio o império da Grécia também, comandado por Alexandre, e não conseguiu também parar o povo de Deus. Veio a Roma, o império da Roma, com os Césares, com os imperadores potentes e poderosos, destruíram ali o império da Grécia e começaram a afligir o povo de Deus, mas mesmo assim eles também não conseguiram parar o povo de Deus. E olha a gente aqui nessa noite, ninguém para o povo de Deus, ninguém para um servo de Deus, ninguém para a igreja de Deus, porque a igreja não está fundamentada sobre o homem. A igreja não está fundamentada sobre Pedro. A igreja está sobre um fundamento, a qual não pode ter outro. E esse fundamento é Cristo Jesus. A pedra a qual foi rejeitada pelos edificadores, Pedro vai dizer, e Deus o fez pedra angular, cabeça da igreja. Essa pedra é Cristo Jesus. Jesus disse para Pedro: sobre esta pedra que sou eu vou edificar minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Roma não conseguiu parar a igreja, os impérios não conseguiu parar a igreja, o mal não para a igreja, e nós estamos aqui nesta noite. Então observe, Atos capítulo 12, nós vemos mais um cenário. Só que agora é da família herodiana. Vocês já ouviram falar deste termo, deste título chamado Herodes? Herodes era um homem endemoniado. Era um homem que não tinha pena de ninguém. Nós vemos o primeiro Herodes, que foi o Herodes o Grande, que está registrado em Mateus capítulo 2. Esse Herodes, ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque ele queria derramamento do sangue de Jesus ainda criança. E ele tentou matar Jesus ainda criança. Só que a Bíblia vai dizer que Herodes morreu e Jesus crescia. A Bíblia vai dizer que a casa caiu para Herodes e Jesus cresceu. Herodes desceu a cova fria, mas Jesus, aonde passava, operava milagres. Herodes o Grande morreu. Depois veio Herodes Antipas. Quem não lembra de Herodes Antipas? Herodes Antipas é aquele que está em Marcos 14, que mandou degolar a cabeça de João Batista. Irmãos, esses homens eram cruéis. Esses Herodes eram cruéis. Esse Herodes o Grande, a história vai dizer que ele mandou matar sua mulher. Ele mandou matar sua sogra. Ele mandou matar um dos seus 3 filhos. E confirma na Bíblia Sagrada que ele também mandou matar os nenéns de 2 anos para baixo. Era um homem que não tinha piedade. E após esse Herodes o Grande, veio Herodes Antipas. Herodes Antipas foi aquele que mandou degolar João. Herodes Antipas foi aquele que zombou de Jesus, conforme está em Lucas 23, se não me falha a memória. E após esse Herodes veio Herodes Agripa. E é esse Herodes que está aqui em Atos capítulo 12. O cenário, quem está reinando é Herodes. Quem está como rei agora de Jerusalém, da Palestina, é esse Herodes, Herodes Agripa I. Esse Herodes aqui é neto de Herodes o Grande. Esse Herodes Agripa I é sobrinho de Herodes Antipas, aquele Herodes que mandou degolar a cabeça de João Batista. E é esse Herodes que vai iniciar uma grande perseguição contra a igreja, que está registrada em Atos capítulo 12. E observe que toda essa perseguição tem origem em uma coisa: prestígio, crescimento. Meu Deus do céu, olha o ponto que as pessoas chegam para querer crescer. Tem que matar alguém, tem que puxar o tapete de alguém. Aleluias, aleluias. Herodes começou a observar que o que os judeus queriam era derramamento de sangue. E Herodes vai começar a perseguir a igreja. E a igreja está num contexto aqui de uma forte e intensa perseguição, a qual está em Atos capítulo 12. Como é que está aí o áudio? Como é que está o áudio aí? Preste atenção, não saia dessa live. E Herodes começa a perseguir a igreja. Olha o que está em Atos capítulo 12. Agora eu começo a fazer a exposição. Eu fiz essa introdução porque era necessário. Eu fiz essa recapitulação para você entender.
Atos capítulo 12, versículo 1, olha só. Por aquele mesmo tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja. A primeira observação que eu quero colocar aqui, alguns. Eu comentei aí nos comentários, observa aí, alguns. Herodes mandou prender e maltratar alguns. Herodes começou, aliás, a maltratar alguns. Herodes inicia perseguição sobre alguns. Observe, nunca será todos, sempre será os alguns. Aleluias, aleluias. Porque pancada não é para todo mundo, pancada é só para os alguns que oram, os alguns que têm caráter, os alguns que não têm se corrompido. Paulo vai dizer para Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, verso 12, todos aqueles que quiserem viver de uma maneira correta vão padecer perseguição. Observe que o céu só entrará alguns. Mateus 7,13 vai dizer que serão poucos, ou seja, alguns. E Herodes inicia a perseguição sobre alguns. É apenas alguns, irmãos. Não é todo mundo. Observe, irmãos. O diabo não vai perseguir todo mundo na igreja. O diabo não vai perturbar todo mundo na igreja. Nem todo mundo vai viver uma vida de guerra. Nem todo mundo. Por isso você vai ver pessoas numa camada superficial. Pessoas no comodismo. O diabo não vai perder tempo com essas pessoas. A víbora só vai morder quem decide catar graveto, quem decide sair do comodismo, quem não aceita a mesmice. É alguns só que vão ser perseguidos. E Herodes começa a maltratar alguns. Grave essa primeira coisa, alguns. Eu vou fazer essa exposição devagarzinho para você entender. Atos capítulo 12, verso 1. Por aquele mesmo tempo, Herodes mandou prender e maltratar alguns. No meio de uma família não é todo mundo que passa a mesma coisa. Às vezes é só um, é só dois. No meio de uma obra não é todo mundo que tem a mesma disposição. É apenas alguns. Às vezes tem 100 crentes numa igreja e só 5 faz a diferença. E esses 5 vão ser os alguns que vão sofrer. Os alguns que vão ser maltratados, os alguns que vão enfrentar oposição e vão padecer perseguição. Herodes se levantou e começou a mandar prender e maltratar alguns. Grave isso, alguns. E logo em sequência ele manda arrancar a cabeça de Tiago. Quem é Tiago, irmãos? Tiago é um líder da igreja. Tiago é um grande líder da igreja primitiva. Observe que Herodes tira o foco dos liderados e agora ele vai mirar na liderança. Ele vai arrancar a cabeça de Tiago. Quem que é Tiago? Tiago é irmão de João. João é apóstolo de Jesus. Tiago também foi apóstolo de Jesus. Os dois eram irmãos. Mateus capítulo 4, verso 18. Marcos 1, 19, verso 20, eles eram filhos de Zebedeu, eram pescadores. Mateus 4, 17, Jesus estava ali percorrendo a Galileia e ele avistou esses dois homens, Tiago e João, chamou eles abandonaram o barco, abandonaram Zebedeu e passaram a seguir Jesus. Esses homens vão se tornar em um dos maiores apóstolos que houve sobre a face dessa terra, em um dos maiores homens de Deus que houve sobre a face dessa terra. Só que agora Herodes vai arrancar a cabeça de Tiago. Eu estou falando nesse tom porque é desse jeito. A Bíblia fala que Herodes passou ele ao fio da espada. Passar ao fio da espada significa decapitar, significa arrancar a cabeça. Aleluias. Tiago foi um dos 3 mais íntimos. Mateus 17, quem estava lá no Monte da Transfiguração? Tiago. No Getsêmani, Mateus 26, 37, Tiago também estava lá. Na ressurreição da filha de Jairo, Tiago também estava lá. Tiago foi um dos 3 mais íntimos de Jesus. Ele fazia parte do grupo seleto
que eram 3 mais íntimos, que eram Pedro, Tiago e João. Pedro, João e Tiago. Tiago fazia parte dos 3 mais íntimos de Jesus. E agora chegou a hora de Tiago. Você imagina, irmãos, essa notícia chegando para a igreja naquela época. Olha, Herodes mandou arrancar a cabeça de Tiago. Satanás, ele é sujo, irmãos. Satanás, ele é terrível. Satanás, ele vai mirar o alvo na liderança. Porque Satanás sabe que ele atacando a liderança, ele enfraquecendo a liderança, ele vai enfraquecer os liderados. Ele cegando a liderança, ele vai cegar os liderados. Grave isso. Um líder fraco, uma igreja fraca. Um líder forte, uma igreja forte. Um líder morto espiritualmente é uma igreja morta espiritualmente. Mas um líder vivo espiritualmente vai ser uma igreja fervorosa. Um líder de palavra, a igreja também será uma igreja que ama, valoriza e tem palavra. Então Herodes vai mirar em Tiago. Herodes vai arrancar a cabeça de Tiago. E agora Herodes vai partir para cima de Pedro. Herodes vai partir para cima de Pedro. Irmãos, só como observação, se você quiser anotar, eu vou deixar essa live salva. Essa live é que eu estou trazendo muitas coisas, muitas observações que vai enriquecer o seu conhecimento bíblico. Quer ver uma coisa? Um historiador chamado Clemente de Alexandria, ele vai dizer que o apóstolo Tiago, ele estava diante de um tribunal, diante do rei Herodes Agripa I, que estava ali julgando ele. E havia um homem que havia entregado Tiago. E esse homem que viu Tiago, entregou Tiago, quando ele viu Tiago testemunhando, esse homem começou a chorar. Quando Tiago começou a testemunhar, não negando Jesus, esse homem que entregou o apóstolo Tiago, que perdeu a cabeça aqui em Atos 12:1, esse homem vai se arrepender, segundo o historiador Clemente de Alexandria. E esse historiador vai dizer que esse homem se arrependeu. E quando eles estavam indo para o caminho para perder a cabeça, juntos, esse homem olhou para Tiago e falou bem assim: Tiago, me perdoa. Tiago, você me perdoa. Tiago, a partir de agora eu creio nesse Jesus. Olha que tremendo, irmãos. Tiago, antes de perder a cabeça, ganhou almas para Jesus. A história diz que Tiago olhou para esse homem e falou bem assim: a paz seja convosco. Beijou ele, abraçou ele. E eles morreram juntos, perdendo a cabeça. Olha que maravilhoso, irmãos. Só como título de informação para você. Esse homem que entregou o apóstolo Tiago, ele se converteu, ele se arrependeu. Homem de Deus, até na hora da partida ele faz a diferença. Aleluias. Mulher de Deus, até na hora da partida faz a diferença. E Herodes agora prossegue. Olha o que vai dizer. Atos, capítulo 12, versículo 3. Agora o negócio vai estreitar. Vendo que isso agradava aos judeus. Vai doer um cada agora, irmãos, para quem ficar aí. Como é que pode? Está agradando os judeus um irmão perder a cabeça. Observe, os judeus estão comemorando a morte de um irmão. Aleluias. Agora eu não sei quem é pior. Se é Herodes que mata para crescer, ou o judeu que se alegra com a desgraça e com a decapitação de um irmão. Vou simplificar. Eu não sei qual que é pior, irmão Melk. Se é Herodes que mata para crescer, porque Herodes está perseguindo e matando, porque Herodes entendeu que isso estava agradando os judeus. Então Herodes começa a matar, porque Herodes entende, eu matando trará crescimento para mim. Eu matando eu terei prestígio. Eu matando eu vou evoluir. Herodes é o tipo de pessoa que precisa matar para crescer, que precisa crescer em cima da queda do irmão. Herodes é do tipo de pessoa que precisa queimar alguém para estar no cartaz. Herodes é o tipo de pessoa que vai lá e derruba para pregar no lugar. Existem muitos Herodes assim na igreja, irmãos, que ficam querendo nos derrubar, querem nos matar para crescer. Só que servo de Deus, ele não cresce em cima da desgraça de ninguém. Você já viu aquelas mulheres que querem construir famílias em cima de separação do outro? Você já viu aqueles homens que querem construir famílias
em cima de destruição de outras famílias. Deus não existe isso, irmãos. Deus não vai destruir uma família para poder construir outra em cima. Que Deus é esse? Deus prefere restaurar. Você já viu? Tem pessoas assim, irmãos. Tem mulheres que querem ver separação para poder tomar o homem da outra. Ei, meu Deus, Deus está falando aqui. E outra coisa, já vi casos de mulheres fazer isso, ainda postar e falar: o que Deus uniu, ninguém separa. Obrigado, Deus. Que Deus é esse, irmãos? Que vai destruir um casamento para reconstruir outro em cima. Meu Deus do céu. São Herodes que querem acabar com a tua família para poder construir em cima. Meu Deus. Quem está pegando isso? Quem está pegando isso? Quem está pegando isso? Quem está pegando, comenta aí. Comenta aí e vai compartilhando nessa live. Tem pessoas que ficam querendo destruir para poder construir em cima. Então observe, Herodes matou para crescer. Vocês estão pegando essa palavra, irmãos? Comenta aí, eu quero saber quem está ligado aí, senão eu vou desligar, vou parar a live. Eu só quero que comenta aí quem realmente está entendendo a palavra. Eu quero ver vocês comentar para mim continuar. Comenta aí. Deus já está me dando algumas revelações aqui, irmãos. Deus já está me dando revelações com pessoas aqui nessa live. Deus está dizendo aqui, ó, que tem gente querendo ver a destruição da sua família para poder construir em cima. Tem pessoas que querem a separação do teu casamento. Oh, meu Deus do céu, para construir em cima. Cabadagaçoba da selva. Observa, qual que é pior? Qual que é pior? Herodes que mata ou judeu que se alegra com a morte do irmão? Porque tem pessoas que têm que matar para crescer, porque senão não cresce. E um crescimento que é gerado com morte do irmão não é genuíno. É tudo menos de Deus. É pessoas que não têm capacidade e tem que derrubar alguém. É igual urubu. O urubu não tem capacidade. Ele só se alimenta com a morte de um cachorro, de um animal. Meu Deus do céu, Deus está falando. Tem pessoas que são como Herodes. Tem que matar para crescer. Só que tem outra raça também. De pessoas como esses judeus aqui, ó. Aonde que está isso, Alcemir? Atos 12, 13. Irmãos, eu te aconselho a ficar com sua Bíblia aberta. Atos 12, 13, para você ir anotando essas coisas aí. Atos 12, 13 vai dizer que os judeus se alegravam. Irmãos, como é que pode? Quando eles souberam que Tiago perdeu a cabeça, que Herodes arrancou a cabeça de Tiago, eles se alegraram. Aqui é o segundo tipo de pessoa. É os que se alegram com a queda. É triste isso, mas é uma verdade. São os tipos que se alegram com a queda do irmão. São os tipos que ficam esperando. Aleluias. Daqui é o tipo de pessoa que chega para outro e fala: tá sabendo? Tá sabendo o que? Fulano caiu. Tá sabendo? Fulano fracassou. Tá sabendo? Fulano saiu da igreja. Tá sabendo? Acabou o casamento de fulano. Tá sabendo? Fulano está desempregado. Tá sabendo? Fulano está enfermo. E fala rindo, irmãos. Falam festejando, irmão Wagner. São os judeus que se alegram. Eu estou fazendo questão de repetir toda hora isso, irmãos. Eu não sei qual que é pior. Se é Herodes que mata ou se é judeu que se alegra. Eu não sei qual que é pior. Se é Herodes que mata ou se é judeu que se alegra com a queda para meter o pau.
Eu estou fazendo questão de repetir, eu não sei qual que é pior. Se é Herodes que tem que derrubar para crescer, ou se é judeu que se alega com aquele que caiu. Vendo isso, se alegravam os judeus. Atos 12, 13. Eles estão se alegrando com o irmão perdendo a cabeça. Eles estão se alegrando. Paulo vai dizer em Filipenses 4, versículo 4, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor. Paulo está dizendo, não é se alegrar com a queda do irmão, não é se alegrar com o fracasso do irmão, não é se alegrar com a desgraça alheia, é se alegrar no Senhor. Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força, a nossa alegria é em Jesus, é em Jesus, é no Senhor, é na pessoa dele, não é com a queda do irmão. Paulo vai dizer, Filipenses 4:4, eu vou repetir, se alegrem em Jesus, não é se alegrar com a queda, não é se alegrar com a destruição. Parecia que Paulo estava até remetendo a esse contexto, né? Dos judeus se alegrando com a decapitação de Tiago. Aleluias. Aleluias. Eles se alegraram, irmãos. Eles se alegraram. Eles se alegraram. Poderia terminar a live nisso daqui, irmãos, que já tem grandes lições aqui pra gente. Eles se alegraram, é triste dizer isso, mas eles se alegraram. Eles se alegraram. Aleluias. Aleluias, eu estou sentindo Deus aqui, irmãos. Eles se alegraram com a morte de Tiago. Quantos têm se alegrado na igreja com a queda alheia? Crentes que ficam de cara feia quando você está pregando, mas se você cair, eles riem. Crentes que não se alegram com o seu sucesso, só se alegram com o seu fracasso. Crentes que quando você está crescendo, eles não suportam. É a geração desses judeus, invejosos, maldosos, covardes. Só que ainda tem verdadeiros que se alegram com o nosso sucesso, que se alegram com o teu crescimento. No meio de muitos desses ainda tem os verdadeiros. Herodes vai mandar prender Pedro. Pedro. Interessante, né, irmãos? Primeiro ele arrancou a cabeça de Tiago. Agora a bola da vez é Pedro. O diabo, ele é terrível, irmãos. O diabo agora quer Pedro. O diabo agora quer Pedro. Observe uma coisa. Tiago, Deus permitiu morrer, mas Pedro, Deus permitiu o anjo livrar ele. Presta atenção. Tiago perdeu a cabeça, mas Pedro não morreu. Tiago morre e Pedro vive. Tiago morreu ao fio da espada, decapitado, mas com Pedro foi diferente. Com Pedro o anjo desceu e livrou ele. Uma pergunta: o porquê que Pedro foi liberto e Tiago Deus permitiu morrer? Será que Pedro era mais crente do que Tiago? Será que Pedro era melhor do que Tiago? A resposta está em uma coisa: vontade permissiva de Deus. É assim, irmãos. Não adianta querer entender a vontade de Deus. Observe o Covid. Alguns morreram de Covid e outros Deus permitiu viver. A gente estamos aqui nessa live, irmãos, é motivo de glorificar. E outros morreram de Covid. Observe que teve pessoas, irmãos, velhas que sobreviveram. E teve pessoas mortas, crentes que morreram. Teve pessoas crentes velhos que sobreviveram, velhas que sobreviveram. E teve muitos jovens que morreram na igreja de Covid. Será que alguns que viveram eram mais crentes do que os que morreram? Não. Tem gente que é toda. Eu vi gente falando bem assim: morreu de Covid quem estava em pecado. É gente que não tem sabedoria. Isso se chama vontade permissiva de Deus. Alguns Deus permitiu partir, outros Deus permitiu viver. Aleluia. Foi no caso de Tiago.
é porque a missão de Tiago havia cumprido e a de Pedro não. Observa, Tiago Deus permitiu morrer, mas Pedro não. É isso daí, irmã Franciele, tudo é permissão de Deus. Observe uma coisa, Tiago perdeu a cabeça, mas Pedro viveu. É vontade permissiva de Deus, irmãos. Você já reparou que é assim? Alguns vão partir para celebrar no céu e outros vão permanecer lutando na terra. Alguns continuarão lutando na terra, outros partirão para celebrar na glória. É assim, irmãos. Alguns já estão lá celebrando. Quantos que estão lá agora na glória celebrando? E nós estamos aqui continuando essa batalha árdua e travada contra o mal. É assim, irmãos, é assim. Pedro ainda havia um propósito. Se estamos aqui é porque Deus ainda tem um propósito. É por isso que você não desceu a cova fria, você que está aqui nessa live. É porque Deus ainda tem um propósito na tua vida. Deus ainda tem algo a fazer em você e através de você. Vontade permissiva de Deus de você estar aqui nessa live. Quem pode reagir nos comentários por isso? Escrevendo um glória a Deus. Escreva glória a Deus. Herodes mandou prender a Pedro. Aleluias. O diabo quer Pedro. Por que o diabo quer Pedro? Quem que participou da escolha de Matias? Atos 1,14. Pedro. Quem que pregou e 3.000 almas se converteram? Atos 2,41. Pedro. Quem que levantou o coxo no nome de Jesus? Pedro, junto com João. Quem que fez a igreja saltar de 3.000 para 5.000 em Atos 4,4? Pedro. Quem que desmascarou Ananias e Safira em Atos capítulo 5, versículo 1 em diante? Pedro. Quem que a sombra curava? Atos 5,15. Pedro. Kamanagassuribi Kamanaselva. Quem orou para Enéas em Atos 9,32? E Enéas, que tinha 8 anos, que naquele estado de paralítico, foi levantado? Pedro. Quem que ressuscitou Dorcas através da oração no nome de Jesus? Atos 9, 41 e 42. Pedro. Quem abriu a porta do evangelho para os gentios? Atos 10. Pedro. Quem andou por cima das águas? Pedro. De Atos 1 a Atos 12, o personagem central, principal, abaixo de Jesus, é Pedro. Só dá Pedro. A partir do capítulo 13 ao 28, que vai se falar de Paulo. De Atos capítulo 1 a 12, só dá Pedro. Aí você está entendendo por que Herodes agora prende Pedro? É porque Pedro estava fazendo um estrago nas trevas. O diabo está furioso com os Pedros nessa hora final. Kabadagassuribikamanasseia. Só que agora Herodes quer Pedro. Herodes entende que Pedro também é um grande líder. Se ele matar Pedro, ele vai enfraquecer mais ainda a igreja. Ele vai desarticular o caminho mais ainda. Ele vai minar mais ainda a igreja. E a notícia chega para a igreja. Agora é Pedro. Pedro está preso. E a igreja, ao invés de desesperar, a igreja, ao invés de ficar chorando, a igreja, ao invés de fazer um abaixo-assinado, ao invés de ir para a rua, sabe o que a igreja vai fazer? Vai se reunir na casa de Maria, mãe de João Marcos, Atos 12, 13, e vai começar a orar a Deus. Essa é a verdadeira igreja. Não é uma igreja que vai para o WhatsApp, não é uma igreja que vai para o Instagram, não é uma igreja que vai fazer barraco, não é uma igreja que abaixa a cabeça, é uma igreja que vai para a oração, porque entende o poder da oração. Aleluias! O livro de Atos, eu estou sentindo Deus, irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, ele se resume em uma coisa: oração. Aqui está o segredo, oração. Vamos lá. Atos 1,14.
tem 120 orando. Aleluias. Sabe qual é o segredo dos crentes daquela época? A oração. Sabe por causa de que tem muita gente caindo na igreja hoje porque não quer orar? Sabe por causa de que tem muita igreja fria porque os pastores não oram? Sabe por causa de que tem pastor que vai abrir a boca, é uma frieza terrível, não tem vida de oração? O segredo está na oração. Atos 1,14 tem 120 orando pela uma promessa. Atos 2,1, enquanto eles estavam orando, o Espírito Santo desceu. Atos capítulo 3, Pedro e João estavam indo orar, a oração nona, 3 horas da tarde. E quem ora consegue movimentar quem está parado. Levanta-te e anda no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Atos capítulo 4, 31. Após os apóstolos serem ameaçados, eles vão se reunir e vão orar. E o texto vai dizer bem assim: e tendo eles orado, Atos 4, 31, moveu, tremeu o lugar aonde eles estavam, e foram cheios do Espírito Santo, e começaram a pregar com ousadia. Atos capítulo 5, Ananias e Safira são desmascarados por Pedro, porque Pedro havia acabado de sair do lugar secreto da oração. Atos capítulo 6, verso 4, os apóstolos vão dizer: mas nós perseveraremos na oração, em primeiro lugar, e no ministério da palavra, porque primeiro ora para depois pregar. Não é primeiro prega para depois orar, porque quem ora para pregar vai ter poder e unção na pregação, camanacela. E Paulo vai dizer: a minha pregação não consistiu só em palavras, mas também em demonstração de poder adquirido através da oração e do Espírito. Atos capítulo 7, 58, eu estou te trazendo aqui no livro de Atos. A igreja primitiva, ela orava, era por isso que tinha milagres, era por isso que eles não paravam diante da oposição, como essa geração de hoje. Qualquer fofoquinha larga a igreja, qualquer fofoquinha larga Jesus. É uma geração que não tem raízes na oração, não tem base na oração e na palavra. Oh, Camanacela. Atos capítulo 7, 58, vai dizer que Estevão vai orar, mesmo tomando pedrada, ele morre orando. E ele diz: eis que vejo os céus abertos, porque para quem ora, mesmo diante das pedradas, haverá céu aberto. Atos capítulo 8, 17, Pedro e João desceram para Samaria para orar pelas almas que Filipe estavam ganhando ali em Samaria para Jesus. E quando eles oraram, houve batismo com o Espírito Santo sobre os samaritanos ali em Samaria. Atos capítulo 9, verso 11. A primeira característica que Paulo havia realmente se convertido foi que ele estava orando. Jesus disse para Ananias: eis que ele está orando. Atos capítulo 9, versículo 40, Pedro fechou o quarto e orou por Dorcas, ou Tábita, e ali aquela mulher ressuscitou através do poder da oração. E Atos capítulo 12, nós vemos a igreja orando por Pedro. Era uma igreja que o segredo estava aqui, oração. Atos capítulo 13, verso 2, os missionários foram separados para a obra, Paulo e Barnabé, enquanto eles serviam a Deus orando, jejuando. É na oração, irmãos. Atos capítulo 16, versículo 25, Paulo e Silas estavam presos, mas o texto vai dizer que eles oravam e começaram a cantar, e houve um terremoto, aleluias. Atos capítulo 20, verso 37 e 38, Paulo orou com os presbíteros de Éfeso em Mileto. Atos capítulo 21, Paulo orou em Tiro, na praia. Meu Deus. Atos capítulo 27, Paulo falou em oração com o anjo, e o anjo disse para ele: Paulo, a tua história não vai terminar nesse naufrágio, nesse navio. Você vai chegar a César, você vai chegar a Roma. O segredo está aqui: oração. Esse é o segredo dos antigos. Essa é a senha dos antigos. Eles oravam. Essa geração nossa não quer orar.
Essa geração nossa quer cantar, mas não quer orar. O texto vai dizer em Atos 16, 25, que eles oravam e depois cantavam. Primeiro se ora, para depois cantar. Lucas capítulo 5, verso 13. Jesus, ele tinha uma multidão diante dele. Só que o texto vai dizer que ele se retirou para orar. Porque o próprio Jesus está deixando uma lição. Primeiro fala com o Pai em oculto, para depois falar com os homens em público. Aleluias. Primeiro você se prostra diante do grande, para você prevalecer de pé diante dos homens. Porque você só irá prevalecer pregando, se primeiro você se prostrar em oração diante do grande que é Deus. Aleluias! A oração. Aqui está o segredo. A igreja diante da perseguição. A igreja vendo o seu líder preso. Ela orava. Ela orava. Esse é o problema, irmãos. Uma geração que não quer orar. E Pedro está preso na fortaleza, segundo os historiadores, chamado Fortaleza de Antônia, nessa prisão. E ali preso, Pedro está diante de 16 soldados. Parece o final, mesmo parecendo que não tinha mais jeito, mesmo ele sentenciado à morte, tem uma igreja orando. Tem uma igreja orando. Como é que está a imagem, o áudio aí? Tem uma igreja orando. Eu quero dizer algo para você que está aqui nessa live: não desista de orar. No dia que você desistir de orar, você pode perder a sua família. No dia que você desistir de orar, você pode perder a tua vida espiritual. Não desista de orar. Tem um hino que vai dizer bem assim: não desista de orar. Não desista de orar. Não desista da tua família em oração. Eu tenho um testemunho da minha mãe, ela não desistiu do meu irmão hoje está na presença de Deus. Ela não desistiu da minha vida, eu estou na presença de Deus. Meu Deus, eu orei muito para Deus me abençoar no meu casamento e eu consegui casar com minha esposa. Meu Deus, eu orava muito para me pregar e eu cansei, hoje eu estou pregando a palavra de Deus. Antes de eu subir no altar eu orava e falava: um dia eu quero pregar. Não desista de orar. É a frase dos antigos. A oração é a chave da vitória. Elias orou, Deus mandou fogo dos céus. Josué orou, o sol se deteve, a terra se deteve. Aleluias. Ezequias orou e não houve morte. Tiago 5,16 vai dizer: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aleluias, aleluias, aleluias. Jeremias 33:3, clamas a mim que eu vou te responder. Mateus 21:22, tudo o que pedir em oração crendo recebereis. Tiago 5,16, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Efésios 6,18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica. Romanos capítulo 12, versículo 12, sede perseverantes na oração. Aleluias! Em toda a Bíblia Sagrada nós vemos textos, passagens, histórias narradas acerca da oração. Jesus orou no Getsemane, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Não desista de orar, meu irmão. Volte a orar. Volte a orar. Não durma sem orar. Não acorde sem orar. Aleluias. Ore. Oração é conectar o altar com o trono de Deus. É conectar a nossa fraqueza com a força dele. Aleluias. Herodes mandou prender a Pedro. Está vendo por que ele queria prender a Pedro? E outra coisa, irmãos, olha só. Ele vai colocar 16 soldados para guardar o homem. 16 soldados. 16 soldados. Para que isso tudo, irmãos? É porque em Atos 4:3, os apóstolos já haviam sido libertos.
Atos 5,18, Pedro também foi liberto pelo anjo. Então Herodes sabia, não dá para brincar. Aleluias. Eu vou ter que investir pesado. Vou colocar na prisão máxima, segurança máxima. Porque não dá para brincar com esses crentes. Kamanagassuri bikamanassewa. Não dá para brincar com a igreja. Não dá para brincar com... Agora como é que pode? 16 soldados para guardar um homem. 16 soldados para guardar um homem. Olha o desespero do diabo, irmãos. Olha o desespero do rei Herodes. Aleluias. 16 soldados. 16 soldados para guardar. E sabe qual era a intenção de Herodes? Quando passar os 7 dias da Páscoa, eu vou matar ele. Por que Herodes não matou ele durante a festa de 7 dias? Herodes sabia que não podia, irmãos, executar alguém durante a festa da Páscoa. Então Herodes não é bobo. Eu vou esperar passar a festa para me matar Pedro. Aí observa, enquanto Herodes está lá comemorando, vai ter anjo descendo na prisão para dar livramento. Aleluias! Kabadagassuri, enquanto tem inimigos comemorando, tem anjo descendo para dar livramento. Enquanto tem inimigos comemorando a tua queda, tem anjo descendo sobre a tua casa para dar livramento. Herodes não podia matar Pedro durante os 7 dias da festa da Páscoa. Então ele espera os 7 dias passar. Irmã Marina, que acabou de entrar nessa live. Só que tem um porém. Atos 5, versículo 5, 12, 5. Olha o que está no texto. Pode conferir na sua Bíblia. Olha o que eu fixei para vocês. Pedro era guardado, tá desse jeito na Bíblia. Pode conferir aí na sua tradução. A minha Almeida, corrigida e atualizada. Pedro era guardado. Herodes havia prendido. Mas aí Lucas vai escrever. Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. Aí Lucas bota bem assim: Pedro era guardado. Quem está pegando isso, irmãos? Herodes prendeu. Lucas não entendeu como prisão. Ele falou: Pedro era guardado. Meu Deus do céu. Pedro era guardado. Meu Deus, para Lucas não era prisão, era Deus guardando. Kabadagassuri bikamanassewa. Eu quero já declarar algo aqui nessa live. Eu quero já aplicar algo no teu coração para você que ama a palavra de Deus. Deus usará os lugares improváveis para te trazer crescimento, para te guardar, para te proteger. Porque Herodes havia prendido, mas Lucas vai dizer: Pedro era guardado. Porque até na prisão Deus pode te guardar. Para quem está de fora é prisão. Para quem está de fora é o final. Mas Deus está dizendo: estou usando esse deserto para me guardar ele. Estou usando essa luta para mim não perder ela. Porque se eu não mandar a prova, ela sai da igreja. Meu Deus, se eu não mandar a luta, vai parar de orar. Se eu não permitir a dificuldade, vai deixar de jejuar. Então eu vou permitir a prisão para me guardar. Pedro era guardado. Você lembra de Mateus, capítulo 2? Mateus, capítulo 2. O que o anjo falou para José? Hein? O que o anjo falou para José? Eu vou ler aqui rapidamente. Olha o que o anjo falou para José. Versículo 13. Mateus 12, 13. Olha o que o anjo falou para José. José, foge para o deserto do Egito, porque Herodes vai procurar o menino para matar. Presta atenção. Herodes ainda nem havia procurado. Herodes ainda nem havia arquitetado. E o anjo já está falando com José: foge para o Egito. Vai para o deserto.
Lá vai, irmãos. Lá vai para quem está ligado na palavra. Camai, eu estou sentindo ele aqui, irmãos. Eu estou sentindo a glória dele aqui. Eu já quero aplicar no teu coração. O diabo está preparando o funeral. Estava preparando o funeral nesse final de semana. Mas Deus preparou essa quinta para dar livramento. Antes de Herodes procurar Jesus para matar, o anjo já desceu e falou: José, antes dele arquitetar, eu já estou dando livramento. Foge para o Egito. Foge para o Egito. Porque o diabo, quando vem com laço, eu já preparei o livramento muito antes. O diabo já havia preparado: vou usar alguém para matar ele na boca. Vou derrubar ele dessa moto, vou usar alguém para dar um tiro na cabeça. Mas antes do diabo ir fazer, Deus já desceu com o livramento. Observe, olha que extraordinário. O anjo falou bem assim: José, Herodes vai procurar ainda. Herodes nem tinha passado pela cabeça dele de procurar. Mas o anjo já estava alertando: foge. É o anjo, já estou dando livramento. Antes dele começar com a gracinha dele, eu já estou dando livramento. Antes do diabo querer fazer bagunça, eu já estou entrando. Camanacéua. Já tinha um laço armado, Deus me dá aqui esse final de semana. Ia ter velórios aqui, Deus me dá para uma pessoa que está aqui nessa live. Mas Deus está te segurando aqui nessa live, nessa quinta-feira, para dizer: o diabo ia vir com um laço no domingo e no sábado, mas eu estou entrando aqui nessa quinta-feira com livramento. Antes dele executar, eu já entrei com o livramento. Foge para o Egito. Foge para o deserto do Egito. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então observe. Foge para o deserto, esconda-te lá. Então deserto para Jesus não é caixão. Eu vejo pessoas falando que reclamando do deserto. Eita, lá vai. Eu vejo pessoas questionando o deserto. Só que Deus me trouxe aqui nessa live para dizer: para de reclamar. Eu estou usando esse deserto para te guardar. Porque esse deserto não vai ser para o teu caixão. Deserto vai ser para te esconder. Foge para o deserto, José. Porque eu vou esconder um menino. Deus está usando esse deserto para te esconder. Deus usa os lugares improváveis. Os lugares que o homem olha e fala: como é que pode? Deus está usando esse querite para te moldar como moldou Elias. Deus está usando sarepta para refinar. Querite significa cortar, colocar no tamanho certo. Quando Deus fala bem assim para Elias, 1 Reis 17:1, vai para Querite, esconda-te lá. É Deus dizendo: eu vou te cortar, vou te colocar no tamanho certo. Quando Deus mandou ele ir para Sarepta, Sarepta significa refinar. É Deus dizendo: agora eu vou te refinar, para você chegar no Carmelo preparado. Deus está usando esse deserto, Deus está usando esse querite para te lapidar, para te esconder de Herodes. E quando Deus esconde, ninguém acha, Camanacéua. Mas quando Deus resolver te honrar, ninguém mais vai te esconder. Porque quando Deus resolve esconder, ninguém acha. Acabe procurou Elias durante 3 anos e 6 meses e nada. Rodou o mundo atrás de Elias. Mas quando Deus esconde, ninguém acha. Mas quando Deus apresentou ele no Carmelo, ninguém conseguiu esconder ele. Deus honrou ele com a sua glória, descendo em fogo dos céus. Aleluias, aleluias. Pedro estava guardado. Pedro não estava preso, ele estava guardado, a Bíblia vai dizer. Guardado. Guardado. Quem está recebendo aí, reaja nos comentários. Estou caminhando para o final agora. Pedro era guardado. Pedro era guardado. Mas, tem um mais, irmãos. Meu Deus. Mas a igreja orava por Pedro. Eu vou repetir. Mas a igreja estava na casa de Maria, orando por Pedro. Aleluia.
Aqui deu ruim para o diabo, irmãos. Aqui deu ruim para o diabo. A primeira coisa, Atos capítulo 12, verso 1. A igreja orava a Deus. A igreja orava a Deus. A oração era dirigida a Deus. Tem pessoas que vão orar, a oração é centrada nele. Eu quero, faz isso, faz aquilo. Não, a oração tem que ser dirigida em primeiro lugar a Deus. O texto vai dizer, mas a igreja orava a Deus. Oração significa reconhecimento que Deus é autoridade. É reconhecer a nossa fraqueza e reconhecer a força. Oração é isso. Os crentes que mais oram são os que mais reconhecem as suas fraquezas. São os mais fracos, são os que oram. Os mais oração, irmãos. Quem ora não é o super-homem. Quem ora são aqueles que reconhecem que sem oração não dá para pregar. É aqueles que reconhecem que precisam orar para pregar. Precisam orar para ficar de pé. Precisam orar para ser crentes de verdade. A igreja orava a Deus. Primeira lição, a oração foi dirigida a Deus. A segunda coisa, quem que orava? A igreja. A igreja. Terceira coisa, para quem eles oravam? Para Pedro. Quem é Pedro? O líder da igreja. É um tipo de igreja que ora para quem está na liderança. Você está vendo como é que está hoje em dia? Você tem que tomar cuidado. Se tem alguém aqui que fica à frente de obra, e tem aqui, que eu estou vendo aqui, toma cuidado. Porque muitas das vezes, ou na maioria das vezes, as pessoas só querem sugar. E sabe qual é o problema? Que estamos vivendo uma geração que não ora pelo líder. É assim, é desse jeito. Se o pastor caiu, descarta e coloca outro. Enquanto o pastor está de pé, está servindo. Enquanto o pastor fica ali pagando preço, está servindo. Na hora que o pastor fracassar, descarta e coloca outro. Não serve mais para a igreja. Se o pastor cair na prisão, dando um exemplo, essa prisão como Pedro estava. Ou seja, se o pastor cair na dificuldade, num cenário difícil, descarta ele. Coloca outro. Só que a verdadeira igreja não é assim. A verdadeira igreja vai orar pelo líder. Pedro estava preso, mas a igreja não ficou assim, ó. Coloca outro. Ah, tá preso, tem outro. Tem João aí. Ei, meu Deus do céu. Tem Tomé aí. Tem Felipe aí. Tem Bartolomeu aí. Tem Matias aí. E tem Paulo aí agora também que chegou. Não. A igreja foi orar por Pedro. Porque a verdadeira igreja não é assim. Substitui e coloca outro. Essa não é a verdadeira igreja. Essa é uma igreja falsa. Meu Deus, Deus vai falar agora. Uma igreja que fica de falsidade nas campanhas. Só quer sugar, só quer usufruir. A verdadeira igreja, ela vai orar. Uma igreja que só vem para receber. Uma igreja que só chega na hora da revelação. Uma igreja que não faz o ministério da oração. Uma igreja que só quer bênção. A verdadeira igreja, ela não é assim. Ela ora. Ela ora. Atos capítulo 12. É 28 capítulos só de oração. É uma geração de igreja. Uma igreja que só quer bênção. Só quer vitória. Só quer prosperidade. Só quer que os líderes fiquem ali carregando os fardos. É o líder que tem que se virar o tempo todo. Não é assim. Critica tudo, irmãos. Se o líder quer fazer, ele está apressado demais. Se o líder não faz, ele é fraco demais. Se o líder quer pregar palavra, quer falar bonito, é enjoado, não quer dar bola. Se o líder não tem palavra, critica. Se o líder não ora, o líder é fraco. Mas se o líder ora, ora por ele, irmãos. Ao invés de criticar, ora por ele. É uma geração, irmãos, que nada está bom. Se o líder vai apertar as ovelhas, reclama. Olha só que forte, se o líder deixar do jeito que está, reclama. Se o líder é de obra, gosta de avivar a obra, reclama.
Se o líder quer dar função, quer levantar, está pressionando demais, é enjoado demais. Mas aí se o líder resolve deixar de lado e fala, ó, já que você não quer dar fruto, vou te deixar de lado. Aí sabe o que é que faz? Mete pau no pastor, mete pau no líder. Está na hora da gente começar a orar pela liderança. Vamos orar por Pedro na prisão. A verdadeira igreja, ela não vai sugar só de Pedro, porque Pedro operou milagres. Pedro orou muito por eles. A sombra de Pedro curava. E agora Pedro está precisando, tem momento que os líderes vão precisar, porque Deus não chama super-homens, Deus chama homens que precisam também das nossas orações. A verdadeira igreja, ela não é assim. Está fraco, descarta e coloca outro. Porque é assim, irmãos, enquanto você pode dar, você é útil. Mas na hora que você estiver fraco, acabou. Você não serve mais. E os mesmos que te admiram, toma cuidado, vão ser os mesmos que vão descer a lenha em você. Mas os verdadeiros não fazem isso. Os verdadeiros vão reconhecer, ela fez muito por mim. Ele fez muito por mim. Agora ele precisa da minha oração, eu vou ajudar ele, eu vou ajudar os meus pastores, eu vou ajudar minha regente, eu vou ajudar eles que estão à frente, na linha de frente. Eu vou ajudar eles. Coisa maravilhosa, irmãos, é isso. Uma igreja que ora por quem tanto faz e tanto fez. Não é uma igreja que descarta, joga na lata de lixo e fala, coloca outro, porque esse daí não serve mais. Aleluias, aleluia, eu estou sentindo ele, irmãos. A igreja orava por Pedro. E outra coisa, não orava só uma vez. O texto vai dizer, fazia contínua. Quero escrever isso agora. Atos 12, 5. Contínua oração. Contínua oração. Fixei aí, irmãos. Não era uma oração morta, não. Não era uma oração falsa, não. Era uma oração contínua, fervorosa. Sabe o que é contínua? Ora hoje, ora amanhã. Ora sábado, ora domingo. Sabe qual é o problema dessa geração? Que é orar 2 dias já quer vitória. Quer fazer uma campanha de 7 dias já quer vitória. Aí vai para a campanha, mas ele mesmo não ora. E quer vitória dentro da campanha. Só tem vitória para quem ora de forma contínua. É quem não desiste de orar. É quem ora até Deus entregar a vitória. Quero dar um conselho para você que está aqui nessa live. Ora até Deus mudar a tua história. Ora até Deus virar o teu cativeiro. Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava por aqueles que tanto falaram dele, pelos seus inimigos, que na verdade nem podemos chamar de amigos de Jó, porque o que eles fizeram com Jó foi coisa de inimigo. Amém, meus irmãos? Aleluias. Glória a Deus. Eu vou deixar essa live salva. O poder da oração. Eu vou deixar salva essa live. Tem mais pessoas que precisam ver essa live e entender que só haverá avivamento se a igreja voltar a orar. Só haverá avivamento se a igreja voltar à palavra. Oração e palavra são 2 turbinas que faz o avião decolar. São 2 asas. Sem essas 2 asas não dá. Oração e palavra. Aleluia. Amém? Deus abençoe vocês. Eu vou deixar para me dar continuação dessa palavra segunda-feira que vem, a partir do versículo 6. Amém? Observe, irmãos, em apenas 5
textos de Atos 12, versículo 1 ao versículo 5, estamos aqui há mais de 1 hora. Eu quero te dar um conselho. Quero te ensinar algo aqui. Quando você for ler a Bíblia, leia com calma. Fale com ela. Pergunte para ela. Pergunte ao texto. Converse com ela. Porque o autor está vivo. E esse autor é Deus. Ele vai falar com você através da palavra. Como falou comigo. Amém, irmãos? Eu tenho mais de Deus, mas eu vou deixar para uma próxima live. Para não ficar muito extenso e desgastante, porque eu também já estou com a mente cansado. Sabemos que uma live dessa é uma batalha. É uma live debaixo de guerra. A cada minuto é batalhas. Mas mais uma vez vencemos. Quem recebeu essa live aí, comente aí. Que maravilha, né, irmãos? Que maravilha. Obrigado, Deus. Obrigado. Às vezes as pessoas veem a gente pregando e falam bem assim, acha que a gente não tem sensibilidade. Que isso, irmãos? Você acha que eu sou algum robô? Estou pregando, essa palavra também está falando comigo, irmãos. Essa palavra cortou para mim. Deus me fez entender também nessa noite, meu filho. O caminho é esse, é a oração. Ora. Ora pela tua família. Ore pela tua casa. Não desista de orar. Não deixe o diabo destruir a tua família. Alamanacéua. Ora. Porque quando você orar, haverá livramento. Não deixe o diabo te derrubar. O diabo está te enfraquecendo assim porque você não está orando como orava antes. Você lembra? Como você orava antes, você era até mais firme. Aí às vezes alguém fala bem assim, não adianta orar, tem que vigiar, irmãos. Eles ficam usando isso para poder não orar. Tudo bem que temos que vigiar, temos, irmãos. Mateus 26, 41, vigiar e orar. Aí tem gente que fala bem assim, às vezes é melhor vigiar do que orar, usando desculpa para não orar, irmãos. Não, é as duas coisas. Não podemos desassociar, só vigiar e não orar. Aleluias. Não é sobre isso, irmãos. Tem pessoas que tentam distorcer. Você pode ver, tem gente que é tão rebelde que você vai falar de oração e fala bem assim, o que adianta orar? Tem que vigiar. Usando isso para não orar, irmãos. Aí fica o dia todo no WhatsApp e não ora. Fica o dia todo no celular e não ora. Aí quer falar que tem que vigiar em primeiro lugar. Temos que vigiar, mas temos que orar. Vigiar e orar é mais gostoso ainda, irmãos. Você imagina você vigiando e orando, que maravilha. Aleluias. Estamos vivendo uma geração terrível, irmãos. Tudo que a gente vai falar, eles distorcem para o outro lado. Você pode reparar tudo que se você vai falar de doutrina, eles criticam. Falam, o que adianta usar saião e ter a língua que vai lá no pé? Tudo para poder ficar na bagunça, irmãos. Olha só, irmãos, eu não tenho nada contra isso. Às vezes se tem alguém aqui que se discordar, tudo bem. Nós temos que se respeitar o ponto de visão de cada um, mas eu estou trazendo dentro da palavra. Tem pessoas que, entre aspas, falam essa questão de parede preta. Eu estou saindo um pouco agora dessa palavra. Eu, particularmente, eu acho estranho isso. Na minha opinião. Aí tem gente que fala bem assim, mas o que adianta? Tem parede que é branco, os crentes é tudo fofoqueiro. Você está entendendo como é que está perigoso, irmãos? Presta atenção, vamos ver se vocês me entendem. Estão usando todas essas questões para poder introduzir elementos, métodos novos dentro da igreja. Aí eles vão usar, mas o que adianta? Tem parede branca e um monte de crente fofoqueiro. Tá bom. O que adianta? Tá lá no altar, mas é isso, é aquilo. Estão introduzindo um monte de coisa, irmãos. Um monte de coisa. Eu particularmente discordo disso, irmãos. Essas igrejas que ficam tudo escuras, soltam aquele monte de fumaça, parece uma boate. Eu vou falar algo aqui que vai parecer até polêmica, porque eu rebato dentro da palavra. Teve um se dizendo ser líder do nosso ministério, falou bem assim, mas lembra da fumaça da glória? Irmãos, fumaça da glória é uma coisa, fumaça mundana é outra. Eu já fui em bailes que soltava fumaça, irmãos. Irmãos, isso daí é coisa mundana que introduz dentro da igreja. São elementos. Como a gente não é cheio, como tem muitas pessoas que não é cheia do Espírito Santo, aí eles ficam usando esses métodos, vocês estão entendendo?
para poder atrair o povo. Só que o que salva não é soltar fumaça na igreja. O que salva não é parede preta. O que traz o traficante para a igreja é a palavra. O que vai quebrar o coração na igreja não é parede preta. Não é soltar fumaça igual o baile funk dentro da igreja, não. Tem igreja que está fazendo tudo isso. Um traficante sentar dentro dessa igreja, ele vai falar, irmãos. Ele vai falar. Porque ele vai falar, ué, no bailão eu tinha isso. Você não vê ninguém, a igreja toda escura. Se algum dia começar a liberar isso mesmo de vez dentro do nosso ministério, estou dando um exemplo. Eu não sei, futuramente, quem sabe, estando fora da Deus Amor, se eu bater numa igreja dessa preta, eu vou mandar acender a luz, toda escura. Eu vou falar bem assim, acende a luz que eu quero ver quem é e quem não é. Você imagina, irmão, tudo escuro, irmãos. É algum baile funk, irmãos, eu já fui em vários bailes. Eu não sei se existe em Marataízes. Em Marataízes tinha um baile chamado Tubarão, se eu não me engano. Era tudo escuro, soltava aquele torbal de fumaça. Irmãos, olha como é que o negócio está feio. Aí estão pegando esses elementos e estão introduzindo dentro da igreja. Aí estão introduzindo dentro da igreja, irmãos. Irmãos, não é que eu estou sendo religioso, em hipótese alguma. Não, não é que eu estou dizendo que quem também faz isso vai para o inferno. Eu também não posso afirmar. E se quem foi nessa igreja, quem está lá nessas igrejas vai para o inferno, não. E de fato, às vezes tem pessoas que estão lá e estão adorando, tem um coração sincero. Mas sabe o que é isso? São elementos para atrair o povo, irmãos. Você pode ver. O que traz, o que vai salvar, irmãos. Você pode ver. O que vai trazer avivamento não é isso. Ó, Ezequiel capítulo 8. Vai dizer lá que 70 sacerdotes estavam... Olha só que forte. Parecia que a Bíblia já estava até relatando o que ia acontecer hoje. Eu quero que, se você puder, confere Ezequiel capítulo 8. Eu vou ter que ler esse texto. Só para me fechar isso daqui. Não sei porque Deus está me tocando para falar isso, mas eu vou finalizar falando isso. Ezequiel capítulo 8. Olha que forte. Ezequiel capítulo 8. Versículo 11. Ó. Tinha 70 homens dentro do templo. Eles construíram um quarto. Escureceram tudo, que eles estavam numa recâmara secreta. Eles estavam com um incensário e estava soltando fumaça ainda. Olha aqui. Ezequiel capítulo 8, verso 11. Pode conferir. Vai dizer que no meio deles tinha pinturas na parede. É porque a igreja que não tem glória tem que inventar isso, irmãos. Igreja que falta palavra tem que inventar isso, irmãos. São métodos. Olha só, tinha pinturas na parede. Eles tinham um incensário na mão e estava subindo um aroma da nuvem do incenso. Ou seja, tinha fumaça ali dentro. Eles estavam na recâmara secreta. É igual hoje, irmãos. É igual hoje. E por que eles estavam fazendo isso? Porque a glória havia saído. Igrejas que a glória sai tem que inventar esses elementos. Tem que criar novos métodos. Mas o que a igreja precisa nessa hora final não é de novos métodos. Você pode ver, não é isso, irmãos. Estão criando várias coisas. Para o jovem ficar. Eu não sou nada contra retiro. Eu não sou contra nada dessas coisas. Só que o que faz o jovem que só permanece se tiver retiro na igreja, ele não está de coração. O jovem que só fica firme na igreja, se tiver que ficar criando métodos, ele não está firme. Porque na hora que o vento soprar, ele não suporta. O jovem não tem que estar firme em retiro. O jovem não tem que estar firme em prazeres. Não tem que estar firme em passeios. Tem que estar firme na palavra e na oração. O segredo da igreja primitiva não era esses métodos. Era a oração. Você pode ver, irmãos, está feio. Estão criando várias coisas, irmãos. E tem gente que fala, é porque os jovens querem novidades. Aleluias. Aí estão criando novos métodos. Já surgiu uma conversa aí agora de a Bíblia tá passada. A Bíblia está ultrapassada. Aí estão querendo amoldar a Bíblia para os padrões de hoje. Você já viu essa conversa que está rolando aí? É muita coisa antiga. É assim na igreja, irmãos. Meu Deus do céu. Não devemos desconstruir a história dos nossos irmãos. Que começou aqui, ó. Começou na oração. E tem que terminar na oração. Eu quero finalizar com isso, irmãos.
Nada contra, não estou sendo religioso, mas eu estou rebatendo dentro da palavra, irmãos. Dentro da palavra. Não estou dizendo que quem está nessas igrejas também vai para o inferno. Não tem essa autonomia para dizer isso. Porque tem pessoas que estão lá que têm um coração puro. Mas estão criando muitos métodos. É sobre isso que eu estou falando. É muitos métodos e pouca palavra. É muita dança e pouca mudança, como vai dizer o Eliseu Rodrigues. Uma vez eu vi uma pregação que ele falava, foi até nos Gideões, é muita dança e pouca mudança. É muito teatro dentro da igreja e pouca palavra. É muito meu Deus, é muito passeios para os jovens. Por que não faz um passeio no monte, irmãos, de oração também? Hein? Você já reparou? É não sei o que, não sei o que, por que não coloca também para o monte? Hein? É muitos métodos, irmãos. Aleluias. E pouca palavra. Aí você vai ver os jovens com a cabeça vazia. Os jovens que às vezes não conseguem defender a sua fé. Aí chega uma pessoa, por exemplo, um adventista, envergonha ele, irmãos. Às vezes um jovem da Deus Amor, chega um adventista, dá um banho nele na palavra. Um testemunho de Jeová dá um banho, esse cara até arrastar ele. Aleluias. Chega alguém e fala que vai massacrar, que Cristo não é Deus, ele não consegue defender a divindade de Cristo. Porque usa muitas coisas. Tem gente que cria que estudar a Bíblia vai ficar doido, a letra mata. Ei, quando Paulo falou letra mata, ele está falando a letra da lei. Bíblia não mata ninguém, o que mata é pecado. O que mata é ficar sem ler a palavra. Estão criando tudo quanto é coisa, você não está percebendo, é muito sério, irmãos. Estão criando métodos, estão tentando desconstruir, afastar a palavra. Porque aonde tem palavra tem Deus falando. Os coaches estão entrando dentro da igreja, estão dominando. A teologia da prosperidade. É mensagem de autoajuda. Estão tirando o inferno, a mensagem do inferno. Não se fala de sangue, de cruz. E quando o homem entra, a injustiça predomina. Porque hoje em dia estamos vivendo muitas igrejas aí que são coronéis. Homens que estão sentados na cadeira como donos da igreja. Eu faço do jeito que quero. Ei, a igreja quem manda não é o homem. Por isso você está vendo Deus destronando muita gente na cadeira. São coronéis. E outra coisa, tem muitos líderes que quando erra, eles não assumem. Mas se o pequenininho errar, ó, se um obreirinho da igreja simples errar, pune. Eles têm prestígios. E os pequenininhos estão lá sofrendo, pagando um alto preço. É esse evangelho que estamos vivendo. Mas esse não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é aquele que está lá em Atos 2,42, eu finalizo a live. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E às vezes tem pessoas que pegam uma parte dessa só da live e distorcem. Você pode ver que tem muitos irmãos nossos que são atacados. Eles pegam só uma parte do vídeo, distorcem ali o que você falou e vai lá e desce a ler lá. Dá um exemplo, o irmão Semi falou coisa errada. O irmão Semi falou heresia. Eles não pegam um contexto. Eles só pegam uma parte para te atacar. Você reparou que são assim? Eles não acompanham toda a live. Às vezes vem aqui, corta um pedacinho só e publica para tentar queimar a gente. Falou isso, falou aquilo. Mas não pegam todo o contexto. É essa geração que estamos vivendo. Deus abençoe a todos. Você quiser tirar um print e me marcar aí, tira um print e me marca aí, irmãos, para que mais pessoas possam assistir a live que eu vou fazer segunda-feira, 7 horas, se Deus permitir. Tira um print e me marca aí, para que mais pessoas possam acompanhar essa live. Amém? Deus abençoe a todos. A irmã Leirian, irmão Melk. Comenta aqui para mim saber quem está nessa live aí. Comenta aí, quem está nessa live aí. Deus abençoe a irmã Paula, a irmão Abílio que entrou aí, a irmã Elizabeth, irmão Melk, irmã Daniele. Deus abençoe sua família, seu casamento, pastor Maxwell. Que benção o culto aí sábado, né? Eu tô com esse culto até agora ardendo no meu coração, a glória, né? A presença de Deus. Deus continue abençoando essa obra. A irmã Débora, irmã Magda, minha irmã está aí também, minha irmã Ana Paula também, irmã Paula.
Creidiane Meireles, Deus também abençoe. A irmã Selena, Lúcia da Silva, a irmã Selena, Deus abençoe. Minha prima também que está aí nessa live. Deus abençoe a todos. Amém, meu irmão? Meus irmãos, muito obrigado pela atenção de vocês aí até agora. Espero que vocês possam ter sido edificados. Amém? Deus abençoe a vocês. E guarde isso. Não precisamos de novos métodos. Precisamos que homens cheios do Espírito Santo sejam levantados. A igreja verdadeira não precisa de métodos novos. O que aviva uma obra é um homem cheio do Espírito de palavra. Aqueles 7 diáconos cheios de palavra modificaram o problema que houve na igreja primitiva. Porque quando Deus quer mudar um cenário, Ele traz um só. Não precisa de muitos, irmãos. Deus não precisa de muitos. Deus não precisa criar novos métodos para poder avivar, para poder encher uma igreja. Não. E outra coisa, Deus não está em busca de igreja cheia. Às vezes Deus prefere 3, 4 só, mas verdadeiros e cheios do Espírito Santo. O que adianta a igreja estar com 100 pessoas e a cabeça vazia de palavras, cheia de contenda? Não, Deus não quer isso, irmãos. Deus não quer isso. Deus não está em busca disso. Deus às vezes vai levantar poucos. Você quer ver uma coisa? Para libertar o povo do Egito, Deus não levantou 10. Levantou um só, Moisés. Para fazer o povo entrar na terra de Canaã, um só, Josué. Para envergonhar 850 falsos profetas, Deus levantou um só, Elias. Para despovoar o inferno, vencer o pecado, a morte, nos salvar, e um dia vai nos levar para casa, trouxe um só, Jesus. Ele venceu o diabo e os seus demônios. Ele venceu o pecado, a morte e o inferno. E para espalhar o evangelho até os confins da terra, um só, Paulo. Aleluias. Não que a igreja também não possa encher, irmãos. Não me entenda mal. Mas avivamento não se resume nisso, igreja cheia. Não. Na verdade, avivamento se resume em crentes cheios do Espírito Santo. Não quantidade, mas qualidade. Em caráter, em palavra, em unção, em verdade, em presença de Deus. Amém? Deus abençoe. Vou deixar essa live salva. Você que depois quiser assistir, anotar tudo que foi falado. Segunda-feira, 7 horas da noite, darei continuidade a partir do versículo 6 de Atos capítulo 12, a qual não deu para mim terminar, para não ficar muito extenso. Deus abençoe.